E depois de quase 2 meses utilizando o MacBook Pro M3 para editar projetos simples e também mais complexos, hoje eu venho aqui dividir com vocês como tem sido essa experiência e quem sabe te ajudar a decidir se essa máquina pode ou não ser útil para você também. Quer saber mais? Não sai do vídeo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, espero que todos vocês estejam bem. E depois de longos 2 meses, finalmente eu vou trazer aqui para vocês uma análise e também mostrar para vocês aqui quais acessórios eu acho indispensáveis e óbvio que são para mim, talvez não seja para você. Mas quem sabe não seja uma baliza para você que está pensando em adquirir ou já tem um Mac e sente falta de algumas coisinhas que podem facilitar o dia a dia. Eu optei pela cor clássica, que é o pratão, o Space Gray, mas temos uma cor nova que é Space Black, que é até bonito, mas eu não sei, né? Eu acho que eu prefiro o classicão mesmo. Esse computador tem 14.2 polegadas, tem 11 núcleos de CPU, 14 núcleos de GPU, ele tem 4 portas USB tipo C, todas elas Thunderbolt, além de porta HDMI, leitor de cartão SD e também entrada de fone P2. Ele tem 18 GB de memória unificada, e quem não sabe o que é isso, quando a Apple lançou a família M de processadores, ela lançou também esse sistema de memória que é híbrida. Ela serve tanto como memória RAM, mas também como memória de GPU, ou seja, memória de processamento de vídeo. E o computador faz esse uso inteligente. Quando precisa mais RAM, ele usa mais RAM. Quando precisa mais GPU, ele usa mais GPU. Esse computador tem 512 GB de SSD, ou seja, bem pouco para o nível de arquivos que as câmeras de hoje geram, mas isso não é problema porque nós temos muitas soluções. Esse computador aqui custa fácil 20 mil reais, dependendo do importador que você utilize. Mas mais na frente eu vou dizer quanto eu paguei e quais foram as condições. Então, para ficar bem claro, não é review, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui os acessórios que eu acho fundamentais para deixar esse computador mais utilizável e também dar minha opinião de editor, né? Os projetos mais simples, os projetos mais complexos. Inclusive, com esse computador eu fiz a edição do meu primeiro filme de curta-metragem, que foi um filme fomentado pela Lei Paulo Gustavo, que eu ganhei o ano passado. Foram 50 mil reais para fazer um curta-metragem de 15 minutos. E ele agora está na versão de pós, fazendo cor e acessibilidade. E se tudo der certo, agora dia 21 de setembro, eu espero lançá-lo lá em Campina Grande, na Paraíba. Mas voltando para cá, por que eu escolhi a versão de 14 polegadas? Pois bem, em 2015, quando eu comecei a fotografar, eu comprei um MacBook Air, era o de 13, se eu não me engano, e eu fiquei impressionado como algo tão pequeno daquele era tão potente, tão versátil, tão bom, com uma bateria tão incrível. Só que quando eu comecei a trabalhar com vídeo, ele se tornou insuficiente. Aí eu fui para o Windows, testei alguns e finalmente cheguei nessa coisinha pequenininha aqui, ó, que é o Alienware R4 de 17.2 polegadas. Pesa mais ou menos 5 quilos, é um monstro. E foi um monstro que me atendeu muito bem até esse ano, quando eu decidi novamente voltar para Mac, porque realmente essa família M é uma revolução. É incrível o que os caras conseguem colocar numa máquina tão pequena. Então, dito isso, esse computador se tornou um problema para mim, porque ele é muito pesado e muito grande. Eu nem tinha mochila que coubesse. E como eu estou buscando cada vez mais portabilidade, sobretudo se eu pego um trabalho que é fora da minha cidade, do meu estado, do meu país e preciso editar, não dá para levar um negócio desses, que só isso aí tem 5 quilos. E também porque ele já estava mostrando algumas limitações para o arquivo, tanto da Sony quanto da Blackmagic, em alguns projetos que precisavam de um pouco mais de rapidez e agilidade na hora de renderizar e exportar. Então por isso que eu escolhi essa versão pequena. É realmente pequeno se comparado a esse. Foi um estranhamento gigante quando eu coloquei aqui no lugar, tanto de dimensão quanto da forma de você ver os ícones, o tamanho do programa e tudo mais. Mas para mim isso não é problema, porque eu tenho um monitor portátil que é o Zeus Lap, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele. Então essa foi a razão pela qual optei pelo de 14 e não pelo de 16. Também por uma questão de peso, né? Esse computador aqui pesa 1,6 kg. Já o de 16 pesa para lá de 2,2 kg. Parece pouco, mas isso na mochila realmente faz diferença. Então agora vamos ver os acessórios e todas as coisas que eu fiz para que ele ficasse adequado à minha necessidade. Vou mostrar aqui para vocês também processamento, tempo de render de arquivos em 6K, em 4K, em 10 bits, em 8 bits. E eu espero que vocês digam aqui embaixo
ou tirem suas dúvidas caso haja alguma dúvida sobre desempenho, sobre tempo de uso de bateria, que inclusive é uma das coisas que eu acho incrível. Esse computador foi feito para não ficar na tomada. Se você tem um uso moderado e por acaso sair de casa com ele e esquecer o carregador, você vai conseguir trabalhar o dia inteiro sem nenhum problema. É incrível a duração da bateria desse computador. Então é isso, vamos agora explorar os acessórios, todas as modificações que eu fiz nele e posteriormente vamos ver aqui a renderização, tempo de edição, playback, essas coisas. Pois bem, pessoal, para começar vamos falar aqui sobre proteção, né? A gente que usa Cage, que usa skin, eu gosto muito de usar skin nas minhas câmeras e no computador não poderia ser diferente. Aqui, ó, eu tenho uma capa que inclusive não é da cor dele, é uma capa meio cinza chumbo. Sei que tem muito reflexo aí, porque realmente essa capa é muito brilhosa. E eu gosto muito de proteger os meus equipamentos, porque quando eu vou vender, e eu sempre penso na revenda, ele vai estar sempre muito bem preservado. Para quem não sabe, o Mac, né, esses Macs, sempre que você abre, ele liga. Sempre que você toca em qualquer tecla, ele liga automaticamente também. Então aqui dentro, começando o quê? Pela proteção do teclado, que é esse daqui no caso tem as letras pretas, mas eu tenho um que é totalmente transparente também. Então é uma boa dica para você preservar a saúde do seu teclado, não manchar, não danificar. Aqui também, obviamente, não vai dar para ver, mas eu tenho uma película no touch, que diga-se de passagem, é incrível, muito, dá para você fazer edição sem precisar de mouse numa bolsa, é se adaptar. E aqui também eu coloquei uma outra skin, acho que dá para ver a diferença de cor, né? O touch, ele é transparente, no caso a película que eu coloquei é transparente, mas a cor real do computador é essa. Aqui você pode perceber que é um prata mais cintilante, mais brilhoso. Ela é vazada aqui na parte dos alto-falantes, completamente protegida aqui de marca de mão, que geralmente a gente sua muito nessa parte aqui quando está digitando. Eu nunca uso o computador diretamente na mesa, para isso eu tenho esse suporte aqui. É um suporte de alumínio, você fecha aqui, ele fica bem pequenininho, dá para você levar para qualquer lugar. Ok, então o computador fica numa angulação que é bem bacana. Como eu uso ele praticamente sem usar o teclado, para mim não faz diferença ele ficar tão inclinado assim. Agora, se eu utilizasse o teclado dele, certamente seria um problema que daria tendinite, né? O pulso ficaria muito inclinado. Só que eu esbarrei num problema. Quando você pluga os hubs aqui, ó, ele fica num ângulo muito ruim. Inclusive, ele fica forçando isso aqui para baixo. A solução que eu achei foi esse adaptador de USB tipo C, no caso ele é 240 watts e transfere até 40 gigabytes por segundo para baixo. Então ele já deixa, ó, o hub numa posição muito boa. O fio não fica forçando aqui a porta USB tipo C para baixo. Inclusive aqui, ó, ele tem uma entrada USB tipo C que pode ser para carregar, que é Thunderbolt, uma entrada USB tipo C só para leitura e tal. Temos aqui uma placa HDMI, dois USBs, uma 3.0 e uma 2.0. Aqui nós temos leitor de cartão SD e micro SD. E aqui nós temos uma entrada de cabo de internet, né? Inclusive, ele serve no iPhone também para você espetar várias coisas, como microfone, armazenamento externo, inclusive trazer uma saída aqui para você monitorar o seu iPhone quando você estiver gravando. Referente a armazenamento, eu tenho duas soluções. Uma delas é esses SSDs SanDisk, esse aqui tem 2 terabytes e ele lê e grava até 1 GB por segundo. Então, uma velocidade que é suficientemente boa para fazer o que eu faço. O cabo dele é muito bom, ele fica espetado aqui, nessa outra porta. E desse outro lado aqui eu uso um outro hub, que inclusive eu super indico para vocês, que é esse da Essenger. Ele é um hub que também tem uma entrada USB tipo C, né, uma porta USB 3.2, uma 2.0, leitor de cartão SD e micro SD. E aqui também nós temos mais um USB tipo C Thunderbolt, que é para você carregar, além do outro HDMI. Qual o diferencial desse hub? Porque ele, ó, suporta um SSD M2. Então eu coloco ela aqui e já uso como expansão do disco que só tem 512. Então aqui tem 512, mais 512 já tem 1 tera e 24. Ele também eu utilizo um adaptador USB tipo C e o fio já fica na angulação que não força tanta a porta, né? E aqui eu não falei ainda, mas nesse hub eu uso aqui também um pendrive de 250 GB, que também é da Samsung.
Então eu consigo já ter aqui os temporários do programa. Mas ainda uso também um teclado. Esse é um teclado mecânico, teclado muito bom, pequeno, né? O tamanho dele, então dá para transportar facilmente também. E como o DaVinci tem um recurso que é bem interessante, são as printer lights para você fazer cor, eu uso também esse teclado aqui que é numérico, já que nenhum dos dois outros teclados tem essa parte numérica. E aqui você consegue fazer os ajustes de cores mínimas. E para ele eu uso um suporte, ó. Coloco ele aqui no suporte e deixo ele aqui do lado, praticamente da altura do ângulo do computador. Para editar no DaVinci Resolve ainda uso essa placa aqui também, que é um teclado de atalhos. Tem review aqui no canal sobre ele também e eu não deixo de usar mais, é realmente muito incrível. Além de um mouse ergonômico, então é um mouse que você fica com a mão apoiada na posição certa, não força tanto o pulso. Vamos agora ver o desempenho dele. Pois bem, pessoal, vamos aqui agora ver o poder de processamento desse computador. E aqui eu estou com um projeto aberto que é do meu curta-metragem. Como vocês podem ver aqui, tem várias camadas. O arquivo já está com tratamento. Já tem muitos nodes aqui, muita coisa já foi feita. Esse arquivo já foi mexido, remexido. Nós temos várias trilhas de áudio aqui também, que é a trilha sonora, ambiência. Mas eu vou dar um playback aqui para vocês, ó, inclusive para mostrar ó, aqui na aba de corte, nós estamos aqui ó, em Ultra HD, tá? Apesar de esse arquivo ter sido feito em sua grande maioria aqui, ó, por exemplo, vou clicar aqui nesse de baixo, e se eu vier aqui em Inspector, ó, ela é um arquivo Blackmagic RAW, 24 FPS, 6K, ó. E olha o playback aqui, ó. Não é que tá lenta, porque tá em câmera lenta, tá? Ou seja, esses arquivos estão aqui no HD externo, que é um HD de transporte, não é um HD de edição, é um HD Seagate desses normais, que não tem uma boa velocidade. Além do mais, ele está plugado aqui no hub, não está plugado diretamente no computador, então são vários entrecaminhos ali que dificulta ainda mais a questão da leitura, né? A leitura não fica tão rápida. Mas como vocês puderam ver, tem playback liso aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, 1 minuto de filme e vamos renderizar aqui, vamos exportar para ver quanto tempo vai levar isso. Então aqui eu vou exportar em Ultra HD mesmo, eu tenho 1 minuto aqui, porque eu já marquei em out, vou adicionar aqui, vou dar um render all e iniciar. Eu estava estranhando até, ele estava muito lento para fazer essa renderização, no caso essa exportação, e eu percebi que era exatamente porque eu estava gravando a tela. Então eu parei de gravar a tela, e eu não sei se dá para ver aqui, ó, mas ele completou em 3 minutos e 24, 1 minuto de filme, cujos arquivos estão em 6K 3:1, numa timeline de Ultra HD, no caso 4K. É um tempo razoável, esse filme tem 15 minutos, então dá para ter uma média aqui de 15 vezes 3, no caso. Dá para renderizar esse filme na média de entre 40 e 50 minutos. É um tempo super ok para um projeto tão pesado. E olha que isso aqui não é um projeto tipo de longa, né, que tem muito mais camadas. Mas dá para ter uma média aí realmente se isso atende à sua demanda, se isso atende à sua necessidade. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses arquivos e vou colocar no HD rápido, ou mesmo, vou colocar no HD nativo, no caso, dentro do próprio HD e fazer essa renderização novamente para ver como ele vai se comportar. Tem aqui 3 camadas de áudio, tem 1 minuto de filme também, só que agora ele está rodando diretamente do computador, no caso do HD do computador, do SSD. Vamos lá agora em Delivery, exporte 2 minutos 2, todas as configurações iguais, e eu vou mais uma vez parar de gravar a tela, que é para eu ter um desempenho real. Ele fez o mesmo tempo em 2 minutos e 49, ou seja, quase 40 segundos a menos. Para 1 minuto pode ser pouco, 40 segundos, mas se o filme tiver 30, 40 minutos, certamente isso vai fazer diferença no final. Então sim, ter o arquivo diretamente de um HD
mais rápido, faz diferença. Certamente para a maioria de vocês não vai ser novidade, mas eu quis fazer esse teste mesmo assim, que é para tirar essas conclusões. Agora vamos renderizar um arquivo em 10 bits da câmera Sony A7 IV. Ele está diretamente do SSD externo, que é o SanDisk aqui. Ele é H265, inclusive para quem não sabe, a A7 IV, o 10 bit dela é em H265, quando é H264 é 8 bits. E ele está aqui ó, em H265, 23.976 e Ultra HD. Se eu vier aqui na aba corte, eu vou estar com minha timeline também em Ultra HD. Ok. Ele já tem um tratamento bem basiquinho aqui, tem alguns nodes e tal. Agora vamos lá em exportar. Colocar aqui MacBook 2. Está em Ultra HD, não vou mexer nas configurações, vai ser QuickTime mesmo, H264 e agora eu vou parar a gravação da tela, que é para eu ver o tempo que ele vai durar. E ele renderizou praticamente em 1 para 1. Ele fez em 1 minuto e 19 segundos e o arquivo, no caso, o vídeo, ele tem 1 minuto e 1 segundo. Se você tem dúvida de que esse computador pode te atender tanto no sentido de processar e renderizar em tempo real quando você está fazendo sua montagem e mesmo na hora da exportação, sem dúvida é uma máquina que vai te atender muito bem. Aqui na Apple Brasil, essa mesma máquina de 11 núcleos de CPU e 14 de GPU, com 18 GB de memória unificada, custa bagatela de R$ 22.999, R$ 23 mil. É bem verdade que para comprar coisas mais caras tem pessoas que preferem, e eu dou toda a razão, de comprar em lojas oficiais. Até porque o pós-venda faz muita diferença quando se trata de um item tão caro. Praticamente é uma moto aqui, uma moto não é uma moto qualquer, né? Eu peguei com um revendedor lá da Paulista, que praticamente foi o mesmo que eu comprei o meu iPhone 15 Pro Max também, e eu paguei R$ 14.870. Se eu tivesse pago à vista, teria saído por R$ 13.500. Então, realmente dá quase 8 mil de diferença, e como eu sou um pouco mais cascudo nesse âmbito de comprar e vender coisas, para mim não me deixa muito temeroso. Não aconselho ninguém a fazer isso, a não ser que você realmente seja desprendido de algumas coisas. Dependendo do seu grau de experiência, se você está começando agora no audiovisual ou na edição, talvez esse seja um computador um pouco inalcançável, mas continue firme, continue forte, que quem não abandone, quem não desiste dos seus objetivos, tem uma grande chance de que eles venham a se tornar realidades, né? Nós vemos hoje muitas pessoas falando de que temos que ser consistentes e persistentes, e não existe outro meio de você conquistar suas coisas, sobretudo quando você vem de situações socioeconômicas dificultosas. Eu venho de uma situação não tão bem favorecida socioeconomicamente falando, mas lutando um dia de cada vez, conversando com as pessoas certas e aproveitando as poucas oportunidades que a vida tem me dado, eu tenho conquistado um espacinho ao sol e sei onde eu quero chegar e espero não desistir, espero ter consistência, e isso também passa por esse canal. Esse canal ainda vai me dar grandes frutos, eu tenho certeza disso. Então, se ficou alguma dúvida, se tem alguma crítica, elogio, deixa aqui nos comentários, eu vou trocar essa ideia com você como sempre faço. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilha se acha que esse conteúdo é relevante, e para você que quer aprender um pouco mais sobre DaVinci Resolve, eu vou deixar aqui nos cards finais um vídeo que mostra algumas atualizações que chegaram recentemente. Muito obrigado por ter ficado até aqui mais uma vez e até mais.